Fala pessoal, eu sou Rafael Razera e nós vamos resolver uma questão de proposição equivalência. É a questão número 19 da prova de raciocínio lógico de aluno soldado do Corpo de Bombeiros Militar do Estado da Bahia de 2019. Antes de começar o vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos e de deixar o seu like se você gostar do vídeo. Também compartilhe o vídeo com seus amigos e comente aqui embaixo o que você achou do vídeo e da questão. Então vamos lá! Um condomínio adequado de acordo com a norma brasileira ABNT-NBR 14.608 de 2007, que regulamenta a atividade e aplicação do bombeiro profissional civil, satisfaz a seguinte proposição composta. Se o condomínio residencial tem mais de 10.000 metros quadrados com elevado risco de incêndio, então tem ao menos um bombeiro civil em atividade no condomínio. Assinale a alternativa que apresenta uma afirmação equivalente de acordo com a lógica proposicional. Bom, pessoal, eu quero saber a alternativa que apresenta uma afirmação equivalente de acordo com a lógica proposicional. Portanto, essa questão trata-se de uma questão de equivalência. E, pessoal, o que é equivalência? Equivalência é quando duas proposições diferentes têm a mesma tabela verdade ou resultados, valores lógicos iguais nas tabelas verdade. Portanto, pessoal, para resolver essa questão, nós vamos fazer a tabela verdade da sentença e das alternativas e comparar. Aqui eu já deixei as tabelas prontas e nós vamos somente preencher os valores. Começando com a tabela verdade aqui, pessoal, do enunciado. Está dizendo que se o condomínio residencial tem mais de 10.000 metros quadrados com elevado risco de incêndio, então tem ao menos um bombeiro civil em atividade no condomínio. Aqui, pessoal, eu tenho uma proposição condicional, quando uma proposição composta é unida pelo conectivo se, então. Aqui, pessoal, eu tenho duas proposições simples. A primeira que é: o condomínio residencial tem mais de 10.000 metros quadrados com elevado risco de incêndio. Essa primeira proposição eu vou chamar ela de P. E a segunda proposição é: tem ao menos um bombeiro civil em atividade no condomínio. Essa segunda proposição eu vou chamar ela aqui de Q. Então, pessoal, na hora de montar a tabela verdade, eu vou colocar as proposições. Eu tenho duas proposições, P e Q. E essa minha sentença, ou essa minha proposição composta, será se P, então Q, porque as duas proposições são unidas pelo conectivo se, então. Agora, pessoal, o número de linhas de uma tabela verdade. Você pode saber o número de linhas de uma tabela verdade fazendo 2 elevado a n, onde n é o número de proposições. Como aqui eu tenho duas proposições, P e Q, é 2 elevado ao quadrado, que é 4. Portanto, a tabela verdade terá 1, 2, 3, 4 linhas. Agora vamos preencher com os valores lógicos. Pessoal, começando com a primeira fileira, que é a fileira do P. Eu vou dividir ela na metade e atribuir metade para cada valor lógico. Então, como eu tenho 4 linhas dividindo na metade, eu vou ter 2 linhas para cada valor lógico. Portanto, eu terei 1, 2 verdadeiro e 1, 2 falso. Agora, a fileira do Q, eu vou somente alternar entre os valores lógicos. Então, eu coloco um verdadeiro, um falso, um verdadeiro e um falso. Agora, para a proposição se P, então Q. Novamente, essa é uma proposição condicional, proposição composta unida pelo conectivo se, então.
Uma condicional, pessoal, ela terá um valor lógico falso sempre que a proposição que está ao lado esquerdo da seta tiver um valor lógico verdadeiro e a proposição que estiver ao lado direito da seta tiver um valor lógico falso. De todos os outros casos, será verdadeiro. Então vamos preencher aqui. Se P, então Q. Quando P tem um valor lógico verdadeiro e Q tem um valor lógico verdadeiro, será verdadeiro. Agora, quando P tem um valor lógico verdadeiro e Q tem um valor lógico falso, P está ao lado esquerdo, ele é verdadeiro, Q está ao lado direito, é falso, então essa proposição terá um valor lógico falso. Todos os outros casos são verdadeiros, então quando P é falso e Q é verdadeiro, vai ser verdadeiro. Quando P é falso e Q é falso, será verdadeiro. Agora eu montei aqui a tabela verdade da proposição do enunciado. Então vamos analisar as alternativas, pessoal. Alternativa A: se o condomínio residencial tem menos de 10.000 metros quadrados com elevado risco de incêndio, então não tem ao menos um bombeiro civil em atividade no condomínio. Bom, pessoal, eu chamei a frase se o condomínio tem mais de 10.000 metros quadrados com elevado risco de incêndio, a proposição P. Então, se está dizendo que o condomínio tem menos de 10.000 metros quadrados com elevado risco de incêndio, ele não tem mais de 10.000 metros quadrados, portanto, essa frase é a negação de P. Está dizendo também não tem ao menos um bombeiro civil em atividade no condomínio. Eu chamei a frase tem ao menos um bombeiro civil em atividade no condomínio, a proposição que. Então, se não tem ao menos um bombeiro em atividade no condomínio, essa frase é a negação de que. Portanto, pessoal, na alternativa A, eu tenho a negação de P unida à negação de que pelo conectivo C e então. Para mim poder obter as negações de P e de que, eu preciso das proposições P e que. Então, na hora de montar a tabela verdade, eu vou ter a proposição P, a negação de P, a proposição que e a negação de que. E a proposição composta, pessoal, que é se a negação de P ou se não P, então não que. Agora, o número de linhas da tabela verdade, novamente eu faço 2 elevado a n, onde n é o número de proposições. São duas proposições, P e Q, 2 elevado ao quadrado. A tabela verdade tem 4 linhas. Agora, para preencher os valores lógicos, começando aqui com a primeira fileira, que é a fileira do P. Eu divido ela na metade e atribuo metade a cada valor lógico. Ou seja, são 4 linhas dividido por 2, são 2 linhas para cada valor lógico. 2 linhas verdadeiro e 2 linhas falso. A negação de P. Se P tem um valor lógico verdadeiro, a negação de P tem um valor lógico falso. Se P tem um valor lógico falso, a negação de P tem um valor lógico verdadeiro. Então, quando P é verdadeiro, verdadeiro, a negação de P é falso e falso. Quando P é falso e falso, a negação de P é verdadeiro e verdadeiro. A proposição que. Aqui, pessoal, eu vou alternar entre os valores lógicos. Então, eu coloco verdadeiro, falso, verdadeiro e falso. E a negação de que? Se Q tem um valor lógico verdadeiro, a negação tem um valor lógico falso. Se Q tem um valor lógico falso, a negação de Q tem um valor lógico verdadeiro. Então aqui eu posso também alternar entre os valores lógicos, só que eu começo colocando falso. Então um falso e verdadeiro, um falso e um verdadeiro. Agora a proposição composta, negação de P, ou se não P, então não que.
Essa proposição composta, as duas proposições simples estão unidas pelo conectivo se, então. Eu tenho aqui uma condicional. E lembrando, na condicional, ela terá um valor lógico falso quando o que está ao lado esquerdo da setinha tiver um valor lógico verdadeiro e o que está ao lado direito da setinha tiver um valor lógico falso. Em todos os outros casos, será verdadeiro. Portanto, se não P, então não Q, quando não P tem um valor falso e não Q tem um valor falso, será verdadeiro. Quando não P tem um valor lógico falso e não Q tem um valor lógico verdadeiro, será verdadeiro. Quando não P tem um valor lógico verdadeiro e não Q tem um valor lógico falso, será falso. Porque o não P ele está ao lado esquerdo da setinha e o não Q ao lado direito da setinha. Agora, quando não P tem um valor lógico verdadeiro e não Q um valor lógico verdadeiro, será verdadeiro. Eu quero saber, pessoal, a alternativa que apresenta uma afirmação equivalente de acordo com a lógica proposicional. Lembrando que equivalência é quando duas proposições têm tabelas verdades iguais. Então, vamos analisar aqui. A tabela verdade da proposição do enunciado é verdadeiro, falso, verdadeiro e verdadeiro. A tabela verdade da alternativa A, que eu acabei de fazer, é verdadeiro, verdadeiro, falso e verdadeiro. Elas não são iguais, ou seja, elas não são proposições equivalentes. Então, a alternativa A não pode ser. Agora, a alternativa B. O condomínio residencial tem mais de 10.000 metros quadrados com elevado risco de incêndio e tem ao menos um bombeiro civil em atividade no condomínio. Bom, pessoal, na alternativa B, eu tenho as proposições simples unidas pelo conectivo e, então eu tenho uma conjunção. Na alternativa B, eu vejo que eu tenho a proposição P, o condomínio residencial tem mais de 10.000 metros quadrados com elevado risco de incêndio, e eu tenho a proposição Q, tem ao menos um bombeiro civil em atividade no condomínio. Então, montando a tabela verdade, eu vou ter P, Q e a proposição composta, que é P e Q. O E é representado por este símbolo. Então, novamente, para o número de linhas da tabela verdade, é 2 elevado a n, onde n é o número de proposições. Eu tenho duas proposições, P e Q, 2 elevado ao quadrado. A tabela verdade tem 4 linhas. E para preencher os valores lógicos, começando na primeira fileira, eu divido ela na metade e atribuo metade para cada valor lógico. Portanto, serão 2 verdadeiros e 2 falsos. Para a segunda linha, a linha do Q, pessoal, eu vou alternar os valores lógicos. Então, eu vou ter verdadeiro, falso, verdadeiro e falso. E por último, a proposição composta P e Q. Pessoal, proposições compostas unidas pelo conectivo E são chamadas de conjunções, e na conjunção ela sempre terá um valor lógico verdadeiro quando todas as proposições tiverem valores lógicos verdadeiros. Portanto, P e Q, quando P tem um valor lógico verdadeiro e Q tem um valor lógico verdadeiro, todas têm valores lógicos verdadeiros, então será verdadeiro. Quando P tem um valor lógico verdadeiro e Q um valor lógico falso, será falso. Quando P tem um valor lógico falso e Q tem um valor lógico verdadeiro, será falso. Quando P tem um valor lógico falso e Q tem um valor lógico falso, será falso. Portanto, vamos analisar aqui as tabelas verdade. Na tabela verdade da proposição do enunciado, eu tenho verdadeiro, falso, verdadeiro e verdadeiro. Aqui, na tabela verdade da alternativa B, eu tenho verdadeiro, falso, falso e falso. Essas tabelas verdades, elas não são iguais, elas não são equivalentes. As proposições não são equivalentes, então a alternativa B não pode ser.
Vamos ver aqui a alternativa C. O condomínio residencial não tem mais de 10 mil metros quadrados com elevado risco de incêndio ou tem ao menos um bombeiro civil em atividade no condomínio. Aqui, pessoal, as proposições simples estão unidas pelo conectivo ou, então eu tenho uma disjunção. Analisando a proposição da alternativa C, eu vejo que eu tenho a proposição não P, ou seja, o condomínio residencial não tem mais de 10 mil metros quadrados com elevado risco de incêndio, e eu tenho a proposição que tem ao menos um bombeiro civil em atividade no condomínio. Então, para mim poder obter a negação de P, eu preciso da proposição P. Na tabela verdade, eu vou colocar a proposição P, a negação de P é a proposição Q. E aqui a proposição composta, que vai ser a negação de P e Q unidas pelo conectivo OU. Então, é não P ou Q, onde o OU é representado por este símbolo. O número de linhas, novamente, será 2 elevado a n, onde n é um número de proposições, duas proposições P e Q, então 2 elevado ao quadrado, 4 linhas na tabela verdade. Para preencher os valores lógicos, a primeira fileira, que aqui é a fileira do P, eu divido na metade e atribuo metade para cada valor lógico. Então vai ser verdadeiro, verdadeiro, falso e falso. Agora, a negação de P. Pessoal, quando P tem um valor lógico verdadeiro, a negação de P terá um valor lógico falso. Quando P tem um valor lógico falso, a negação de P terá um valor lógico verdadeiro. Então, quando P é verdadeiro, verdadeiro, a negação de P será falso e falso. Quando P é falso, falso, a negação de P será verdadeiro, verdadeiro. Deixa eu melhorar aqui, pessoal. Negação de P é falso, quando P é verdadeiro. Agora, para a fileira do Q, eu vou alternar os valores lógicos. Então, será verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Agora, a proposição composta, não P ou Q. Pessoal, proposições compostas unidas pelo conectivo OU são disjunções, e a disjunção ela sempre terá um valor lógico falso quando todas as proposições tiverem valores lógicos falsos. Em todos os outros casos, será verdadeiro. Então, negação de P ou Q. Quando a negação de P tem um valor lógico falso e Q tem um valor lógico verdadeiro, será verdadeiro. Quando a negação de P tem um valor lógico falso e Q tem um valor lógico falso, as duas proposições são falsas, então será falso. Quando a negação de P tem um valor lógico verdadeiro e Q tem um valor lógico verdadeiro, será verdadeiro. Quando a negação de P tem um valor lógico verdadeiro e Q um valor lógico falso, será verdadeiro. Então, vamos analisar aqui as tabelas verdade. A tabela verdade da proposição do enunciado é verdadeiro, falso, verdadeiro e verdadeiro. A tabela verdade da alternativa C é verdadeiro, falso, verdadeiro e verdadeiro. Observe que essas tabelas elas são iguais, portanto, as proposições elas são equivalentes. Ou seja, assinale a alternativa, que apresenta uma afirmação equivalente de acordo com a lógica proposicional. Essa é a alternativa C. O condomínio residencial não tem mais de 10 mil metros quadrados com elevado risco de incêndio ou tem ao menos um bombeiro civil em atividade no condomínio. Pessoal, essa questão trata-se de uma questão de proposição, equivalência, onde você tem aqui que fazer as tabelas verdade das proposições, do enunciado e também das alternativas para poder comparar. Essa foi a questão.